Agora aqui a gente está chegando no meu bairro, né? Em Itaquera, precisamente na Coab 1. O bairro aqui, graças a Deus, bem estruturado, pessoal, gente boa, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, todo mundo de fato aqui é a nossa cara, né? Que há mais de 30 anos já era abandonado, né, pelo poder público, pelos nossos governantes como um todo, né? Então, de fato, é um bairro que, se não fosse a própria população local, com certeza ficaria mais 20, 30 anos aí no ostracismo, né? Que é um bairro que tem um contraste, né, absurdo, né, com a nossa cidade, né, tão rica, né? É o bairro que tem a maior população negra do estado de São Paulo e da capital de São Paulo. É um bairro que detém também uma quantidade enorme de imigrantes nordestinos. Mas enfim, é um povo, né, que mora aqui, um povo batalhador mesmo, um povo que é a cara do povo brasileiro, na verdade, né? Meu pai é um cara doido, chapa quente. O camarada saiu da Bahia por Vitória da Conquista, né? Que é a cidade do meu pai. E o camarada saiu de lá com 16 anos, veio para São Paulo a primeira vez, viu a cidade, né, bombando em relação à construção civil, começou como servente. Camarada que não teve oportunidade de ir para a escola, né? Com 18 anos voltou para a Bahia, trouxe a mãe, trouxe as irmãs, trouxe os irmãos, cuidou da mãe dele, casou a primeira vez, teve 3 filhos, a esposa infelizmente faleceu, casou a segunda vez, aí no caso já com a minha mãe, né? E assim, era um cara, ele não esboçava muita emoção no sentido do quê? De chegar e falar, pô filho, eu te amo, tal, né? Ou dar um abração, aquela coisa toda. Ele tinha um jeitão dele, mas um jeitão que eu sabia assim entender perfeitamente que aquele cara, pô, me amava pra caramba, né? A maneira de falar comigo, me aconselhar, né? O fato de me incentivar a ser corintiano, né? Só não imaginava que ia ser tão fanático, né? Foi um chefe de família assim, que resolveu o problema da família, seja qual for. Sempre se colocou à frente mesmo de qualquer questão pelos filhos. E meus irmãos, um que infelizmente faleceu, foi assassinado, né? Um outro irmão que infelizmente faleceu por conta de alcoolismo, né? 2 irmãs assim, 2 não, né? Eu falo 3 agora, porque, aliás, 4. Uma que eu conhecia praticamente há 2 anos, que era filha do meu pai. Quando faleceu a esposa dele, não pôde criar e tal. E ela teve que ser criada com as tias, né? E acabou eu conhecendo ela há 2 anos, que é a Maria. Outra que eu considero como uma irmã também, que mora lá no Rio de Janeiro, uma grande amiga, uma grande irmã, que me auxiliou num momento difícil também na minha vida, né? E assim, as outras 2 irmãs mais velhas, que é a Rosana e a Roseli, são 2 pessoas assim que cuidaram, né, da minha pessoa, né, quando criança, quando adolescente, enfim. Das pessoas que me marcaram e vão continuar marcando muito a minha vida, né? Meu irmão Alexandre, moleque firmeza também, hoje com 40 anos. E um cara que pra mim é tudo, né, cara? Que é o meu irmão Tiovelino. Esse cara aí na minha vida
diferença total. A minha infância, até o comecinho da adolescência, ela foi uma infância assim, muito marcada pelos questionamentos, né? Porque aqueles moravam num local e eu morava num outro local muito mais distante. A gente morava, né, como eu mencionei, fundando a Zona Sul, já tinha uma precariedade porque não havia creche. A creche mais próxima praticamente era 18 quilômetros do bairro que a gente morava. Minha mãe andava, tinha que andar comigo, na verdade, praticamente 5 quilômetros, né, para chegar em casa, quando chegava do trabalho, voltava do trabalho e tal. Então o que eu me recordo é levantar todo dia de madrugada, por volta das 5 da manhã, 5h10 na verdade, ela ouvindo o programa do Eli Correia, a gente pegando o ônibus, né, seja na chuva, sol, enfim, chegando em Santo Amaro, me deixando no pré e indo trabalhar. Depois ela me colocou no Lineu Prestes, era uma escola pública, porém um padrão, né, de escola particular. Da escola eu saía e ia para o trabalho dela, ela era cozinheira em uma casa de repouso, era um filho, né, de pai negro, né, de mãe branca. Olha, seu filho é adotivo? Não, é meu filho mesmo. Enfim, coisas assim que ela sempre explicava, né, no sentido de valorizar, né, aonde a gente mora, valorizar a minha cor, né, valorizar as pessoas, né, e entender que existia pessoas boas, pessoas ruins. A minha adolescência, ela, do ponto de vista dos amigos, né, foi uma adolescência fantástica, salvo, né, as dificuldades de você morar num bairro assim, periférico, na época dos matadores, enfim. Você de repente estava ali na rua e chegava um carro com 5, 6 pessoas dentro e tirava a vida de 2, 3 amigos seus ali no caso, né? Você tendo que correr para salvar a tua vida ou tendo que se esconder, enfim. Se deixou marcas profundas, sempre deixa, não tem como não deixar, né? Mas eu acho que isso também me impulsionou, né, para falar, olha, se um dia eu tiver a oportunidade, né, mediante as ferramentas que eu tiver, eu quero para mim e para o meu próximo algo diferente. Revolução, comando zóio em função, mesclando músicas de alto nível, informação, influências boas na quebrada, na mente dos irmãos, Rádio Heliópolis na sintonia, evolução. Então, eu iniciei meus trabalhos lá na Zona Sul de São Paulo, especificamente lá em Santo Amaro, na escola Lineu Prestes. Depois iniciei com 16 anos, né, o Partido dos Trabalhadores. Depois dentro da universidade também, participei do Grêmio da universidade, né, o Centro Acadêmico da Universidade. Lá de Santo Amaro para cá, acabei pegando gosto por militar por uma sociedade justa, mais igualitária. De fato, despertou em mim o interesse no sentido de auxiliar o próximo. É o moço aí? Oi, Alex! Quer almoço para nós? Ele é filho da minha mãe com o meu padrasto, um dos irmãos mais queridos assim, da família, né, irmão caçula, vem se mostrando para a família que tem garra para vencer, apaixonado pelo Corinthians. Eu conheço bem o Alex Minduim, é uma grande figura, uma liderança política, com uma grande atuação nas torcidas organizadas, uma visão de como integrar a juventude ao processo político de uma maneira leve, de uma maneira lúdica. Ele tem feito um trabalho junto com a gente, com os nossos jovens. Uma das coisas que a comunidade mais sente falta é alguém que leve seriamente uma discussão da sociedade nas comunidades. A importância de olhar a política de uma outra forma. Os movimentos, de uma maneira geral, têm sido criminalizados, né, no Brasil, no estado de São Paulo. E essa ação que ele fez inicialmente lá atrás, combinando a ação da sociedade organizada com ações sociais, os movimentos sociais, isso é o mais importante. Isso o Mindu tem feito, né, por dentro do Partido dos Trabalhadores, dialogando com essas torcidas. É uma pessoa que tem feito um trabalho em prol do partido, da sociedade organizada e que tem aí todo o nosso respeito. Em 2003 eu tive a oportunidade de trabalhar na CT
como estagiário, eu trabalhei 2 anos na época da gestão da Mata, que foi um projeto de primeiro emprego que ela fez. E na CT eu conheci o Alex. Comecei a trocar ideia com ele e tal, a gente virou amigos, né, meu? E o Alex, pra mim, ele é um irmão de sangue. Hoje eu considero o Alex, porque ele foi um cara que me ajudou muito através das ideias dele. Hoje eu posso falar que eu sou um Mano Zóio através de ele, que foi um dos ícones que me ajudou a ser o que eu sou hoje, né? Eu penso o seguinte, que o ser humano tem 2 extremos. Um extremo que faz ele arregaçar as mangas e falar, meu, quero mudar a minha realidade e a realidade do meu próximo. E o outro extremo do comodismo. Estou bem como eu estou bem como estou e assim eu vou ficar. No caso que me moveu foi a primeira questão. Alex, eu queria que você falasse um pouquinho, mano, da Gaviões da Fiel. Como que você chegou na Gaviões e tal? Eu iniciei nos Gaviões em 89, comecei ativamente, de fato, em 92 para 93, fui levado por um grande amigo meu chamado Luiz Henrique, nosso saudoso amigo, eterno amigo, Tim Maia, grande liderança da Zona Leste. E nos Gaviões eu iniciei, como qualquer outro jovem que se interessa pelas questões da torcida, no departamento de bandeira, onde eu pude ali colher todas as informações possíveis em relação à ideologia dos Gaviões da Fiel, o que é ser Gaviões da Fiel, o porquê dos Gaviões da Fiel e o porquê que nós estamos a serviço, né, e em prol do Esporte Clube Corinthians e somente o Esporte Clube Corinthians. E dentro dos Gaviões também, assim como dentro da própria política, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, eu fui recebendo uma carga de informações, né, que me fez assim, refletir acerca dessas questões, né, que envolvem a nossa sociedade, né. Então eu diria, né, que os Gaviões assim, foi responsável, muito responsável assim, por pelo menos 40%, 50% da formação da minha personalidade. Hoje como homem, como pessoa, como pai de família, enfim. A Gaviões foi uma grande escola, né? Grandes amigos, grandes recordações, grandes momentos. Os melhores momentos da minha vida, de fato, foi nas arquibancadas. Os melhores momentos da minha vida foi dentro da entidade Gaviões da Fiel, né? Fundamos o movimento Rua São Jorge, um movimento que defende, vai continuar defendendo, aonde quer que esteja, seja na rua, ou seja lá dentro da quadra, lá dos Gaviões da Fiel, né? A ideologia, né, dos Gaviões, que, assim, resumidamente, voltar em cima de 3 palavrinhas, né, que o nosso saudoso Edmar Bernardes nos ensinou na década de 80, década de 90, né, lealdade, humildade e procedimento, ou seja, lealdade, humildade e procedimento para com o teu próximo, lealdade, humildade e procedimento para com o teu pai, com a tua mãe, para com o teu vizinho, entendeu? Dentro do seu trabalho, fora do teu trabalho. Então, de fato, é o seguinte, é uma ideologia que a gente leva para a nossa vida particular mesmo, entendeu? Então é isso que a gente vem defendendo através do movimento Rua São Jorge. Que é uma outra questão também que eu gostaria de frisar, que torcida organizada, né, independente da qual seja a torcida organizada, ela não deva ser espaço, entendeu, para se locupletar, né? O líder de torcida organizada, ele, na nossa opinião, na nossa visão, ele não vive de torcida organizada, ele não usufrui da torcida organizada, mesmo pelo contrário, ele tem uma passagem, dentro dessa passagem ele repassa às outras gerações o que ele aprendeu no decorrer ali da vida dele dentro da própria torcida, né, para que essas gerações possam reproduzir para outras gerações, entendeu? Eu, particularmente, sou professor, adoro a disciplina de história, adoro a disciplina de sociologia, adoro conversar com jovens, mas adoro mais ainda, né, organizar pessoas. Então o movimento, ele de fato surgiu para resgatar essa ideologia dos Gaviões, que é respeito mútuo, velho. Respeito mútuo para com o associado, para com o indivíduo, certo? Ou seja, você pode até divergir da ideia do amigo, do companheiro, mas o respeito ele tem que prevalecer. É o resgate da ideologia dos Gaviões, certo? Ideologia é essa, velho, que vocês, principalmente a juventude, tem que levar até o fim, velho, da entidade. Não é ponto para ser funcionário para A, B, C ou D, tá certo? Não é ponto
para receber remuneração X ou Y. Torcida organizada é ponto de diversão, é ponto de entretenimento, é ponto de amizade, certo? Cultivar o corintianismo. E se for para resolver algum problema, demorou, a gente também está para resolver algum problema. Tá certo? Essa é a obrigação dos Gaviões, velho. Essa é a obrigação de cada liderança dos Gaviões e essa deve ser a obrigação de cada membro dos Gaviões. E eu falo para vocês o seguinte, que essa Assembleia é tão importante, velho. Ela é tão importante que tem que colocar, ou tem que se colocar cada um de nós a refletir o que você contribuiu ao longo desses 5 anos com o movimento Rua São Jorge. Certo? O que cada um desprendeu aqui com a questão do movimento Rua São Jorge. Mas vocês podem ter a plena certeza e a convicção que é o seguinte, velho, o braço forte dos Gaviões tá aqui nesse movimento. Certo? É um movimento que bateu de testa com todos os nossos inimigos, com todos os nossos adversários. E é um movimento. Ele detém uma questão chamada essência, velho. Essência de Gaviões da Fiel. E é isso que a gente não pode perder. Mas eu insisto sempre nessa questão, eu sempre insisti, mano, nessa questão com a juventude na torcida, tá ligado? A torcida que tem juventude, velho, ela vai longe, entendeu? A torcida que não tem juventude, você pode ter a plena certeza, velho. A vida dela é curta. Eu diria o seguinte, tá na veia, né, entrou na veia, e pra sair vai ser difícil, viu, meu irmão? O gosto mesmo pra ajudar o próximo e ver essa sociedade melhor, você pode ter a plena certeza, entendeu? Tá na veia e vai continuar até o fim.